Imagine um homem que venceu todos os debates. Um homem que conhecia os textos, dominava a lógica, tinha uma memória treinada, a fala afiada e o respeito dos maiores centros budistas da Índia. Um homem que, se vivesse hoje, talvez tivesse currículo impecável, prateleira cheia de livros, agenda de palestras lotada e aquela autoconfiança sutil de quem já se acostumou a ser a pessoa mais inteligente do ambiente. Agora, imagine esse mesmo homem abandonando tudo isso para seguir um mendigo sujo, imprevisível, que assava peixes vivos, desaparecia sem explicação, dava ordens absurdas e, ao invés de oferecer uma aula organizada, transformava cada encontro em um terremoto. Esse homem era Naropa. Ele foi erudito, monge, debatedor, mestre de Nalanda, praticante tântrico, discípulo de Tilopa, professor de Marpa e um dos grandes nomes por trás da linhagem Kagyu do budismo tibetano. Mas a vida de Naropa não ficou famosa apenas porque ele sabia muito. Ficou famosa porque ele descobriu, da maneira mais radical possível, que saber sobre a verdade não é o mesmo que ser transformado por ela. A tradição conta que Naropa entendia as palavras do Dharma, mas que ainda não havia atravessado o sentido. E toda a sua vida pode ser lida como essa travessia, da biblioteca para a estrada, do cargo para a renúncia, da teoria para o corpo, do orgulho para a devoção, da inteligência para a realização. Então, fique comigo, porque hoje, no Monge no Sofá, no quadro Mentes Despertas, nós vamos entrar na vida e na história de Naropa, o erudito que se lançou ao vazio, o homem que transformou provações em ponte e que descobriu que, às vezes, o último livro que precisamos aprender a ler é a própria mente. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Bem, se você já é um ouvinte do podcast Monge no Sofá, você já deve saber que aqui nós contamos histórias de grandes mestres que não cabem em santinhos de parede. Alguns foram poetas, rainhas,
monges, yogis errantes, eruditos, loucos sagrados, mulheres visionárias, meditadores de caverna e figuras tão desconcertantes que parecem ter sido colocadas na história justamente para estragar as nossas ideias fáceis sobre espiritualidade. Naropa é uma dessas figuras. E hoje, antes de começar, é muito importante uma espécie de disclaimer. A vida de Naropa chegou até nós principalmente por meio de Namtars, que são biografias espirituais tradicionais. Esse tipo de texto não funciona como uma biografia moderna, sabe? Preocupada apenas com um registro documental, data, cartório e testemunha ocular. O Namtar preserva memória, linhagem, ensinamento, símbolo e impacto espiritual. Por isso, alguns episódios são, sim, historicamente situáveis. Outros são hagiográficos, simbólicos, visionários ou tântricos. E isso não os torna inúteis, muito pelo contrário. Mas exige, sim, uma leitura madura. Quando falarmos hoje das provações extremas de Naropa, quedas, espancamentos, fogo, sangue, abandono, nós não estamos romantizando abuso, violência ou obediência cega no sentido comum. A tradição apresenta Tilopa e Naropa como mestre e discípulo excepcionais, operando dentro de uma linguagem hagiográfica de louca sabedoria. E isso é algo que não deve ser confundido com permissão para a violência em relações espirituais ordinárias, ok? Dito isso, vamos ao começo? Para entender Naropa, nós precisamos ajustar o cenário. Ele viveu no século XI, em uma Índia budista ainda intelectualmente poderosa, especialmente no norte e no leste do subcontinente. Grandes instituições monásticas como Nalanda, Vikramashila, Odantapuri e outros centros formavam redes de estudo, debate, ritual e transmissão tântrica. Nalanda, em particular, é descrita como uma instituição monástica e escolástica cuja história atravessou muitos séculos, com transmissão organizada de conhecimento por cerca de 800 anos. É muita coisa, não é? Ou seja, quando Naropa aparece em Nalanda, ele não está entrando em uma escolinha espiritual de bairro. Ele está entrando em um dos grandes centros de formação intelectual do mundo budista. E Nalanda não era apenas um lugar onde os monges meditavam em silêncio. Era um organismo vivo de debate, estudo, memorização, interpretação, ritual, filosofia e prestígio. Ali, conhecimento tinha peso, argumento tinha consequência. Um debate não era mero
entretenimento acadêmico. Podia significar vitória doutrinal, conversão de discípulos e autoridade pública. E olha só, nesse mundo, Naropa não era um aluno mediano sentado no fundo da sala, torcendo para não ser chamado, sabe? Evitando o contato visual. Pois é, ele não era essa pessoa. Ele era uma estrela. As tradições o lembram como um dos grandes eruditos da época, associado inclusive ao título de guardião do portão norte de Nalanda. Em algumas descrições, os 4 grandes eruditos protegiam os 4 portões da universidade, debatendo com qualquer desafiante que aparecesse. Se alguém viesse questionar o Dharma, precisava passar por eles. E Naropa guardava o norte. A imagem é super poderosa, né? Ele era literalmente apresentado como alguém que vigiava uma porta. Mas a ironia da história é que, por dentro, ele ainda não havia atravessado a porta principal. A passagem entre entender o Dharma como conceito e realizar o Dharma como experiência viva. As fontes tradicionais não concordam perfeitamente sobre o nascimento de Naropa. Algumas o situam em Caxemira, em Srinagar ou Jammu, outras em Bengala, e há versões que o associam a Lahore. Essa variação não precisa nos assustar. Como eu já disse para vocês, em biografias de Mahasiddhas, o que a tradição preserva com mais força nem sempre é o endereço exato, mas a força simbólica da origem. O que aparece, sim, de maneira recorrente é que Naropa nasceu em uma família de alto status, frequentemente descrita como bramânica ou nobre, o que também é o que aconteceu nas últimas 2 histórias dos Mahasiddhas Saraha e Tilopa. Algumas fontes registram que seu nome monástico ou acadêmico foi Abhayakirti. E esse nome já é quase que uma pequena profecia. Abhaya significa destemor, ausência de medo, liberdade diante da ameaça. E no budismo indiano, a palavra não aponta apenas para a coragem comum, sabe? Mas para um estado espiritual de quem não se curva diante do samsara, da morte, da ignorância e do apego. A mesma raiz aparece em Abhayadana, o dom do destemor, oferecer segurança, proteção e alívio do medo aos seres. Muito lindo, né? E Kirti, de Abhayakirti, significa glória, renome, fama, ilustre reputação. Assim, o nome monástico dele, Abhayakirti, pode soar como glória do destemor, renome do destemor. Ou, poeticamente, e a minha preferida, o ilustre sem medo. Pois é, antes mesmo de ser lembrado como Naropa, ele já carregava no nome a tensão da própria vida. Um homem famoso pelo conhecimento, mas destinado a descobrir um destemor muito mais profundo do que a reputação. Se nós seguirmos a versão transmitida por Khenpo Chodrak Rinpoche, é dito que Naropa cresceu dentro de uma educação bramânica, mas que recebeu também treinamento budista em casa. Desde cedo,
ele mostrava inclinação religiosa. Conta-se que ele inclusive pediu ao pai permissão para se ordenar monge, mas que esse pedido foi recusado pela família. E é aqui que entra um dos primeiros causos deliciosos da história de Naropa. Ele, querendo escapar do casamento e seguir uma vida religiosa, teria imposto uma condição praticamente impossível. Ele teria dito algo mais ou menos assim: se eu não puder me tornar monge, então só aceitarei casar com uma jovem de família bramânica, hindu, compassiva, chamada Sangmo, de cabelos claros, e ela deve ter 16 anos. Era o tipo de exigência que, na cabeça dele, resolveria tudo. Ele deve ter pensado: pronto, agora ninguém vai encontrar essa pessoa, né? Mas pais determinados são uma força cósmica subestimada. A tradição conta que um emissário saiu em busca da jovem. E, caminhando assim, um dia ele observou um grupo de moças colhendo flores. Teria começado a chover e todas levantaram as saias para atravessar o rio. Quer dizer, todas menos uma. Essa jovem atravessou sem levantar a roupa, preservando a modéstia e a compostura. O emissário também viu que, já do outro lado, ela teria oferecido comida a um mendigo. E foi assim que ele percebeu: ah, essa moça era diferente. Ele foi lá então correndo, conversou com ela e descobriu que ela se chamava Sangmo, vinha de família bramânica, tinha 16 anos e cabelos claros. Ou seja, o plano de Naropa falhou com uma precisão quase cômica. E ele se casou. Mas, nas versões tradicionais, esse casamento não é descrito como uma tragédia doméstica. Conta-se que Naropa viveu como chefe de família por alguns anos. E depois, ele e Sangmo teriam concordado em seguir a vida religiosa, separando-se de maneira consensual para que ambos pudessem se ordenar. E essa parte é importante porque humaniza Naropa. Antes de ser o grande yogi das provações, ele foi filho, jovem, marido, alguém preso a expectativas familiares e sociais. Ele não caiu assim do céu diretamente em Nalanda, com um rosário na mão e fama de santo. Ele passou pelas pressões comuns da vida: família, casamento, status, dever, desejo de liberdade. A vida espiritual de Naropa começa, como tantas vidas espirituais reais, não em uma caverna iluminada, mas no atrito entre aquilo que o coração pede e aquilo que o mundo espera. Depois de deixar a vida de chefe de família, Naropa ingressou no caminho monástico. Estudou sutras, Vinaya, Abhidharma, Prajnaparamita e Tantras. A sua inteligência era tão afiada que ele se tornou uma figura de destaque em Nalanda, e algumas fontes também o associam a Vikramashila. Vikramashila, fundada sob o patronato Pala, é lembrada como um dos grandes centros do Tantrayana, situado na região de Magadha, acima das margens do Ganges. E isso ajuda a entender o mundo de Naropa. Não era uma oposição simples entre universidade racional e tantra selvagem. Os grandes centros monásticos também eram lugares onde o budismo tântrico era estudado, praticado e transmitido. Naropa, portanto, não era apenas um intelectual seco.
Ele conhecia o Dharma profundamente, pelo menos no nível textual. O problema era outro. Ele sabia demais para ser considerado um ingênuo, mas ainda não sabia o suficiente para ser livre. A tradição diz que ele tinha status, discípulos, fama e domínio dos textos, que ele era respeitado, ouvido, temido nos debates. Mas a história espiritual de Naropa começa exatamente quando esse sucesso começa a rachar. Porque existe uma armadilha muito refinada no caminho espiritual. Usar o Dharma para fortalecer a identidade que o Dharma deveria dissolver. A pessoa aprende termos como vacuidade, bodhicitta, Mahamudra, natureza da mente, não dualidade. Aprende a explicar, aprende a corrigir os outros, aprende a parecer profunda. E aí, quando percebe, está usando a sabedoria como maquiagem para o ego. Naropa estava prestes a descobrir isso da maneira mais humilhante possível. Um dia, enquanto Naropa estudava, conta-se que uma sombra caiu sobre o seu texto. Ele então levanta os olhos e vê uma mulher muito velha, de aparência assustadora. Em algumas versões, ela é descrita como feia, enrugada, perturbadora. Mas ali não era uma senhora idosa comum. Era uma Dakini, uma figura feminina de sabedoria, aparecendo para abrir uma fenda na vida daquele erudito. Ela, percebendo que ele a viu, teria perguntado: "O que é que você está estudando?" Naropa, então, responde que estudava os ensinamentos. Em uma das fontes, se diz que o texto é o Tantra de Guhya-Samadhya. A velha teria perguntado: "Você entende as palavras?" Naropa respondeu rapidamente que sim. E conta-se então que a velha ficou feliz, dançou, riu, celebrou. Naropa, vendo aquela reação, talvez tenha pensado: bem, se ela ficou tão contente porque eu disse que entendo as palavras, imagine o que vai fazer quando eu disser que entendo o sentido. E logo ele teria acrescentado: eu também entendo o significado. E foi nesse momento que a alegria da velha teria se transformado em uma tristeza profunda, que ela teria começado a chorar e, em algumas versões, ela teria ficado furiosa, dito que Naropa era um grande erudito e também um grande mentiroso, porque entender as palavras não era o mesmo que realizar o sentido. Naropa, ferido no ponto exato do orgulho com as palavras da velha, teria perguntado se existia alguém que realmente compreendia o significado vivo do Dharma. E a velha teria respondido que sim, que o seu irmão entendia. E Naropa, então, teria perguntado: quem é o seu irmão? E ela teria respondido: Tio Lopa. Em algumas versões, quando Naropa pergunta onde encontrá-lo, conta-se que ela aponta para longe, para o leste, para lugares de cremação, margens e regiões onde um mestre comum jamais seria procurado. E logo então ela desaparece, como desaparecem certas mensagens quando já cumpriram sua função.
E esse é o instante em que a vida de Naropa vira do avesso. Porque a Dakini não disse, você precisa ler mais 3 comentários. Ela também não disse, faça outro doutorado em vacuidade. Ela revelou o nome de Tilopa. E, com esse nome, empurrou Naropa para fora da segurança dos livros. Em outras palavras, o problema de Naropa não era a falta de informação, era a falta de realização. Naropa não precisava de mais palavras. Ele precisava encontrar alguém que tivesse atravessado o sentido. A partir daí, o guardião do Portão Norte faz algo absolutamente impensável. Abandona o cargo, o prestígio, os alunos, a segurança institucional e parte em busca de um mestre que quase ninguém sabe onde está. A porta que ele guardava ficou para trás. Agora, ele precisava encontrar a porta que não tem parede. Naropa então partiu para encontrar Tilopa. Mas, na tradição, essa busca não é uma viagem turística espiritual, não, viu? Não é um retiro de autoconhecimento em 7 dias com alimentação inclusa. Não. Na verdade, é uma sequência de encontros estranhos, brutais e simbólicos. Antes mesmo de encontrar Tilopa, Naropa passa pelas chamadas 12 dificuldades menores, nas quais cada figura do caminho revela uma falha em sua própria mente. Um dos primeiros encontros é com uma mulher gravemente doente, tomada por feridas e que estava bloqueando uma passagem estreita entre uma rocha e um rio. Ela diz que não consegue se mover. Naropa, tomado por nojo e repulsa, tapa o nariz, desvia o olhar e salta por cima dela. Imediatamente, a mulher desaparece. Uma voz o repreende. Como alguém pretende seguir o caminho Mahayana se exclui justamente o ser que mais desperta a repulsa? Onde é que está a compaixão quando ela precisa atravessar pus, sangue e cheiro ruim? Esse caos é muito precioso, porque derruba a fantasia de uma compaixão estética. É fácil, né? Amar todos os seres em abstrato. Difícil mesmo é amar aquele ser específico que aparece no caminho, inconveniente, ferido, desagradável, mal cheiroso, sem fones de ouvido e com música alta, bloqueando a passagem. É nesse ponto que a compaixão deixa de ser frase bonita e começa a revelar onde é que a prática ainda não chegou. Depois, conta-se que Naropa encontra um cachorro feroz, também coberto de feridas e vermes. E, de novo, ele tenta se livrar do obstáculo. E, de novo, ele recebe ensinamento. Todos os seres dos 6 reinos já foram, em algum momento, os nossos pais. Excluir um único ser é falhar no coração do Mahayana. Em outra dessas dificuldades menores, Naropa vê uma pessoa esmagando as cabeças dos próprios pais contra pedras. A cena é grotesca, sim. E quando perguntam se Naropa pode fazer o mesmo, ele recua, preso ao orgulho de monge, de pandita e de homem de alta casta.
Isso aqui precisa ser visto com cuidado, porque não é, nem por um segundo, um convite literal à violência contra pai, mãe ou qualquer ser vivo. Ninguém deve sair desse episódio achando que o budismo tântrico autorizou uma versão iluminada de crime familiar. Aqui é preciso que a gente veja a linguagem simbólica dessas visões. A imagem aparece como um choque contra os apegos mais profundos. Os pais aqui representam origem, identidade, pertencimento, linhagem, orgulho de casta e a ideia de eu sou isto porque venho disto. Quando a visão desaparece, a lição surge. Para realizar o caminho, Naropa precisa abandonar o apego ao eu e ao orgulho espiritual, e não abandonar a ética nem a compaixão. Em outra cena, pessoas cortam o ventre de alguém. Em outra, água fervente é despejada em um estômago aberto. Em outra, Naropa é recebido em um palácio, se sente confortável e depois se enfurece quando o rei pressiona ele a casar com a filha. Essas imagens são pesadas porque pertencem à gramática das visões hagiográficas, não ao realismo cotidiano. O ventre aberto expõe aquilo que normalmente fica escondido: desejos, medos, impurezas, digestões emocionais mal concluídas. A água quente no estômago sugere uma purificação ardente, uma limpeza das entranhas da própria ilusão. Já o palácio revela outro tipo de obstáculo. Não o nojo, mas o conforto. Não a repulsa, mas o luxo. Não a ferida, mas a tentação de se instalar de novo em identidade, prazer, posição e mundo. Cada cena de cada dificuldade menor mostra um ponto diferente onde Naropa ainda reage, ainda se protege, ainda diz: isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Cada uma dessas cenas funciona como uma radiografia. A tradição está dizendo: antes de encontrar Tilopa fora, Naropa precisa encontrar os obstáculos dentro. No fundo, ele está sendo descascado. A erudição aqui não desaparece, mas perde o trono. O orgulho começa a tremer. A compaixão deixa de ser ideia bonita e o caminho começa a mostrar sua face mais incômoda. Aquilo que nos impede de despertar, às vezes aparece disfarçado de virtude. Depois de anos buscando, Naropa finalmente encontra uma figura que assim não se parecia em nada com a imagem que um grande professor universitário talvez esperasse de um mestre iluminado. Tilopa aparece como um yogi maltrapilho, sujo, usando vestes velhas. Em uma das versões do primeiro encontro deles, Naropa observa Tilopa sentado entre monges, segurando peixes vivos em uma mão e lenha em chamas na outra. E então ele queima os peixes vivos. Naropa fica chocado. Ele pensa: isso é terrível. Esse homem não pode ser Tilopa. Os monges que estavam ali sentados também ficam revoltados.
querem expulsar aquele sujeito. Batem nele, o repreendem. E se conta que Tilopa responde a isso com uma provocação seca, como: se vocês não estão gostando, que se retirem. E para outros ele teria dito: se não gosta disso, jogue esse resto de peixe assado na água. E então conta-se que ele estala os dedos e os peixes queimados revivem. Em algumas versões, os peixes voam pelo espaço. Em outras, são jogados na água e nadam vivos. E é então que Naropa compreende. Sim, este deve ser Tilopa. Esse caso curioso e um pouquinho chocante mostra uma virada sutil. Naropa, o grande conhecedor de doutrina, ainda julga pela aparência imediata. Ele vê um ato aparentemente errado e conclui antes de compreender. Tilopa, por sua vez, encarna o tipo de mestre tântrico que desmonta categorias prontas, não para negar a ética comum de maneira irresponsável. Lembre-se que estamos falando aqui de louca sabedoria. Aquilo é para mostrar que a realidade não cabe na primeira leitura que a mente fabrica. Naropa então se aproxima, prostra-se, circunda o mestre e pede: fui profetizado a vir até você. Por favor, tire-me do sansara. Tilopa não responde com um sermão. Ele simplesmente olha e vai embora. E Naropa o segue. Essa é a primeira grande lição do relacionamento deles. Naropa veio buscar ensinamentos. Tilopa oferece silêncio. Naropa veio buscar clareza. Tilopa oferece incerteza. Naropa veio buscar um mestre que explicasse o caminho. Tilopa se torna o caminho. A relação entre Tilopa e Naropa se tornou uma das mais famosas e difíceis da história espiritual budista. A tradição fala naquelas 12 dificuldades menores durante a busca por Tilopa, que eu já contei para vocês, e de 12 grandes dificuldades que Naropa enfrenta enquanto seguia Tilopa como discípulo. Por 12 anos, Naropa não teria recebido o tipo de ensinamento formal que esperava. Não tinha apostila, cronograma, certificado e coffee break. O que teve foram ordens impossíveis, gestos simbólicos, abandonos, curas e choques repetidos contra tudo que ainda restava de orgulho, medo, apego e identidade. Tilopa não estava treinando apenas a mente discursiva de Naropa. Estava treinando o corpo, a devoção, a coragem, a renúncia, a confiança e a capacidade de não transformar o Dharma em decoração intelectual. Mas é muito importante que eu repita aqui. Essas histórias pertencem a um universo hagiográfico tântrico, não a um manual de conduta comum. A tradição apresenta essas histórias como a relação entre dois seres excepcionais. Em termos contemporâneos, elas precisam sim ser narradas com fascínio, mas também com responsabilidade. E outra coisa interessante de dizer é que as fontes não contam todas as 12 provações com o mesmo nível de detalhe. E algumas versões apresentam certos episódios como variantes ou resumos.
Então eu vou narrar os 12 núcleos tradicionais que aparecem nas listas de linhagem. A primeira grande provação começa com uma ordem aparentemente simples: buscar comida. Tilopa está com fome e manda Naropa pedir alimento. Quando a família se recusa a entregar comida antes da oferenda formal à sanga, Naropa toma a comida deles e foge correndo. O antigo guardião do Portão Norte, o homem respeitado por reis, monges e debatedores, agora é perseguido e espancado quase até a morte como um ladrão comum. Esse caos é desconfortável justamente porque atinge a máscara pública. Naropa não está apenas sentindo dor física, ele está vendo aquela imagem de bom monge, grande pandita e homem respeitável ser arrancada dele em praça aberta. A pergunta escondida é: quem é você quando ninguém mais confirma a imagem bonita que você construiu de si mesmo? A segunda grande provação vem com um salto. Tilopa sobe ao topo de um templo ou edifício alto e diz algo como: se eu tivesse um discípulo devotado, ele saltaria daqui. Naropa olha ao redor. Não há outro discípulo. E então ele entende que a frase é para ele, sim. E, sem pensar duas vezes, salta. Seu corpo se quebra no chão. Ossos partidos. Dor extrema. E o pensamento dele? Que talvez não alcance a iluminação nesta vida. E então começa a fazer preces para reencontrar Tilopa em uma vida futura. Tilopa então aparece onde está Naropa e pergunta com aquela secura quase absurda: você está doente? Naropa responde basicamente: meu corpo está destruído. Tilopa então teria passado a mão sobre ele e o curado. E em seguida teria oferecido ensinamentos. Em uma explicação atribuída a Khenpo Chodrak Rinpoche, Tilopa aponta que o corpo é resultado de ações e emoções perturbadoras, e que Naropa precisa libertar a mente de seu agarramento. A cena é brutal, sim, mas o seu simbolismo é claro, e é nele que nós devemos focar. O erudito, que passou a vida sustentado por estruturas, família, mosteiro, cargo, argumento, status, agora ele salta de uma estrutura. Não se trata de um convite irresponsável para se machucar. É uma imagem extrema da renúncia ao chão falso do ego. A terceira provação é a das flores e da jovem conduzida ao casamento. Conta-se que Tilopa entrega a Naropa uma guirlanda ao ver a noiva sendo escoltada por 2 homens. O gesto, à primeira vista, parece auspicioso, né? Flores, casamento, bênção, festa. Mas a ordem de Tilopa atravessa imediatamente a fronteira do aceitável. Em uma versão preservada por Lama Zopa Rinpoche, Naropa deve colocar a guirlanda na jovem e depois tocá-la de maneira socialmente ofensiva. Os homens, então, que a acompanhavam, teriam amarrado Naropa e o espancado. E, de novo, essa cena deve ser vista como uma imagem extrema de hagiografia tântrica.
não como normalização de invasão, abuso ou desrespeito. O ponto aqui é mostrar Naropa sendo arrancado até mesmo do orgulho moral e da reputação social. Ele, que era guardião do Dharma, agora é visto como alguém vergonhoso. A identidade de pessoa santa é despedaçada. A quarta aprovação é a do corpo como ponte. E essa me pega de jeito, viu? Conta-se que Tilopa tenta atravessar uma passagem que está infestada de sanguessugas. E que é nítido que ele está com dificuldades. Então Naropa vê aquilo e pensa: se meu mestre não consegue atravessar, eu oferecerei meu corpo como ponte. E então ele se deita sobre a água. E Tilopa passa por cima dele lentamente. Quando Naropa se levanta, seu corpo estaria coberto de sanguessugas sugando seu sangue. E então ele treme e desmaia. E Tilopa o deixa ali. Pois é, complicado, né? Mas logo ele retorna. Pergunta se Naropa está doente, passa a mão sobre o seu corpo e o cura. Nesse instante, Naropa se torna literalmente o homem que converteu provações em ponte. E ponte aqui não é metáfora abstrata, é o corpo dele. O antigo acadêmico, que antes atravessava ideias com argumentos, agora atravessa a si mesmo. O conhecimento mede a distância, a devoção se deita sobre ela. A quinta aprovação enfrentada por Naropa é a dos juncos ardentes. As listas tradicionais a registram de modo mais breve do que os outros episódios. O causo no núcleo seguro é este. Naropa é queimado por juncos ou canas aquecidas. Uma tortura de calor direto, próximo e penetrante. E assim, é uma dor mais miúda do que ter todos os seus ossos quebrados, né? Claro. Mas é insistente, como se cada fibra do corpo fosse tocada por uma brasa. Os juncos ardentes mostram a entrega diante da dor localizada, repetida, aquela que não parece grandiosa, mas corrói a resistência por dentro. A sexta aprovação é a da aparição. A lista tradicional diz que Naropa perseguiu uma figura aparicional, um ser ilusório, até a exaustão. E aqui, a beleza do símbolo é direta e muito budista. A mente samsárica vive correndo atrás de imagens, promessas, miragens, aparições. Objetos que parecem sólidos enquanto estão à distância. Quando Naropa corre atrás da aparição até o limite do corpo, a hagiografia transforma em cena aquilo que os textos explicam em doutrina. O sofrimento nasce quando tomamos o ilusório como algo que pode ser capturado. A sétima aprovação é quase cinematográfica. É a aprovação do fogo, da grande fogueira. Aqui é narrado a entrega diante do terror imenso. Tilopa acende uma grande fogueira e pergunta se há alguém capaz de sentar-se nela. Naropa, vendo que não há outro discípulo além dele, entende que a pergunta é para si e entra nas chamas. A tradição conta que seu corpo queima até restarem apenas os ossos e que Tilopa novamente o cura. E olha só,
a gente precisa ver tudo isso como simbólico. O fogo aqui é uma imagem clássica de sabedoria. Aquilo que queima impurezas, conceitos, fixações. Na vida de Naropa, a metáfora vira corpo. Ele não fala sobre o fogo da sabedoria. Ele entra nele. A 8ª aprovação envolve uma figura ligada ao poder de Estado. Em algumas listas, se trata de um ministro. Em versões narradas por Lama Zopa Rinpoche, se trata da esposa de um ministro. Tilopa teria perguntado se havia alguém capaz de capturá-la. E Naropa tenta obedecer. E conta-se que o ministro e seus homens o pegam. E, em uma versão muito dura, cortam os seus braços e pernas. E então, finalmente, Naropa pensa que aquilo é impossível de reparar. Mas Tilopa aparece, junta os membros despedaçados, passa a mão sobre ele e o cura. O simbolismo aqui toca um ponto radical. Braços e pernas são aquilo com que agimos, fugimos, seguramos, nos defendemos e caminhamos pelo mundo. Quando a hagiografia mostra Naropa sem membros, ela mostra um discípulo sem as ferramentas habituais de controle. Ele já não consegue se salvar por habilidade própria. Precisa atravessar o limite da autossuficiência. A 9ª aprovação é a da princesa. Tilopa teria mandado Naropa trazer uma princesa ou jovem nobre. E Naropa tenta cumprir a ordem, mas é capturado pela comitiva real e amarrado. Em uma versão contada por Lama Zopa Rinpoche, nesse momento ele é libertado simplesmente ao pensar: estou fazendo isso pelo meu guru. De novo, não se trata de transformar a cena em autorização para comportamento abusivo. A narrativa hagiográfica quer mostrar outra coisa. A confiança de Naropa começa a atravessar o medo da punição social. Antes, ele precisava que o mundo confirmasse sua santidade. Agora, até quando o mundo o condena, ele permanece voltado para a instrução recebida. A 10ª aprovação envolve um príncipe. As fontes resumidas não desenvolvem esse caos assim com muita riqueza de detalhes, sabe? Elas apenas registram que Naropa foi espancado ao atacar ou afrontar essa figura de poder, um príncipe. E mesmo sem os detalhes, o lugar simbólico dessa prova é claro dentro da sequência. Se a princesa toca o campo do desejo, da beleza, do prestígio e da honra social, o príncipe toca o campo da autoridade, do poder e da punição. Naropa aqui já não está apenas atravessando o medo de parecer impuro. Ele atravessa também o medo de afrontar aquilo que no mundo pode castigá-lo. O antigo erudito, acostumado a vencer pelo argumento, agora não vence nada. Ele é vencido. E justamente aí a instrução opera. A 11ª aprovação é a primeira das duas que envolve consorte. Em algumas listas, ela aparece como uma crise de insatisfação ligada à consorte e ao trabalho que ele desenvolvia. A formulação é curta, mas sugere um treinamento no terreno mais cotidiano e mais pegajoso do apego. Convivência, desejo,
obrigação, cansaço, frustração, função social e expectativa. Ou seja, não é consorte como cena espetacular, mas como campo de atrito, assim, sabe? Naropa não está apenas sendo testado em penhascos, fogueiras, espancamentos. Ele também é testado na vida comum, onde o ego costuma se esconder melhor. Trabalho, relação, desejo, irritação, expectativa, frustração. A tradição aqui parece dizer que a mente não se revela apenas nos grandes atos de coragem, mas também na maneira como reagimos quando o cotidiano não nos obedece. A 12ª aprovação, finalmente, ela também envolve uma consorte, mas agora de modo muito mais extremo. Conta-se que Tilopa teria pedido a Naropa que entregasse a consorte dele ao mestre. E em uma dessas versões, a consorte demonstra apego, atração por Naropa, e Tilopa, vendo isso, teria golpeado os dois. Essa é uma cena bem difícil de narrar. E aqui a leitura responsável não é romantizar violência nem apagar o sofrimento da cena. O ponto tradicional é mostrar que Naropa ainda precisava entregar até aquilo que, no caminho tântrico, poderia virar posse, ciúme, identidade espiritual e orgulho de realização. Mesmo a relação sagrada pode ser contaminada por apropriação. Minha prática, minha consorte, minha realização, meu mérito. Vocês viram que depois de cada aprovação, Tilopa cura Naropa e transmite um ensinamento específico. O padrão se repete como uma martelada. Quebra, colapso, cura, instrução. Quebra, colapso, cura, instrução. Não porque a dor seja sagrada em si mesma, mas porque, na linguagem da hagiografia, cada dor revela exatamente onde Naropa ainda se agarrava. No fundo, as 12 grandes provações formam uma descida completa pela anatomia do apego. Uma prova atinge o corpo, outra a reputação, outra o medo da dor, outra a perseguição das aparências, outra o medo do poder, outra o desejo, outra o orgulho moral, outra o ciúme, outra a posse espiritual, outra a crença de que a realização espiritual deveria parecer limpa, bonita e socialmente aceitável. E Tilopa, com uma precisão quase insuportável, encosta o dedo exatamente onde Naropa ainda dizia: "Isso eu entrego, aquilo não." Mas e aí? O que estava acontecendo de verdade nessas provações todas? Os mestres tibetanos explicam que cada episódio tinha camadas de significado. Tilopa não estava apenas testando obediência. Ele estava cortando, uma por uma, as fixações de Naropa: orgulho intelectual, apego ao corpo, medo da dor, reputação moral, identidade monástica, nojo, raiva, desejo, apego a conceitos e esperança de um caminho confortável. As provações funcionavam como ensinamentos não verbais.
Naropa havia passado anos entendendo a doutrina da vacuidade. Mas entender a vacuidade enquanto se está sentado diante de um texto é uma coisa. Encontrar entendimento da vacuidade quando o corpo está quebrado, quando a reputação desmorona, quando a dor ocupa tudo, é outra. Tilopa empurrava Naropa exatamente para os lugares onde a teoria não bastava. Quando o corpo se quebrava, aparecia o apego ao corpo. Quando ele era humilhado, aparecia o apego à reputação. Quando era abandonado, deixado sozinho, aparecia o apego à presença consoladora do mestre. Quando via doença, feridas e sujeira, aparecia o limite real de sua compaixão. Quando se deparava com situações moralmente perturbadoras, aparecia seu orgulho de pureza. Ou seja, cada aprovação dizia a mesma coisa com uma linguagem diferente. Você entende as palavras. Agora veja onde ainda não entende o sentido. E esse é o coração desse episódio. Naropa não é uma história sobre anti-intelectualismo. Ele não abandona o conhecimento porque estudar é ruim e não presta de nada. Muito pelo contrário, a sua erudição é parte de sua grandeza. Mas a tradição mostra que o conhecimento precisa amadurecer em realização. Caso contrário, vira ornamento. Se nós quisermos traduzir a vida de Naropa em linguagem simples, talvez seja: conhecimento sem experiência é só decoração. Enfim, depois de anos de provações, chega o momento decisivo. Naropa pede a transmissão mais profunda. Tilopa o leva a um lugar vazio e pede uma oferenda de mandala. Mas não há flores, não há água, não há elementos rituais. Então, Tilopa faz uma pergunta terrível. Seu corpo não tem sangue? Seus dedos não podem servir de flores? Naropa entende. E ele corta o próprio corpo. Oferece sangue como água e dedos como flores. É uma imagem extrema de entrega total. Não sobra nada ali para proteger. Nem corpo, nem orgulho, nem cálculo, nem imagem de si. E aqui, parece razoável supor que chegamos ao limite humano do processo, certo? Qualquer pessoa sensata pensaria: basta. 12 dificuldades menores. 12 grandes provações, saltos de templos, fogueiras, espancamentos, sanguessugas, membros quebrados, sangue virando oferenda. O ego já foi triturado. O corpo já virou argumento filosófico. A reputação evaporou e até os dedos entraram na mandala. Naropa já tinha colecionado experiências suficientes para traumatizar 3 gerações de roteiristas de filme gore. Mas Tilopa, ao que tudo indica, olhou para tudo isso e pensou: sim, mas talvez ainda falte um pequeno detalhe.
Então, conta-se que Tilopa pega uma sandália enlameada e golpeia o rosto de Naropa. E Naropa desmaia. As fontes contam esse momento de maneiras muito próximas, mas com pequenas diferenças preciosas. Em uma versão, quando Naropa desperta, ele passa a ver a realidade das coisas como elas são. Na apresentação de Lama Zopa Rinpoche, Tilopa tira o sapato e golpeia Naropa entre as sobrancelhas. Quando ele recobra a consciência, passa a ver claramente as palavras e os significados dos 4 tantras. Já uma terceira versão, que resume a tradição de Taranata, diz que Naropa percebe diretamente a verdade última, a talidade de toda a realidade. Esse golpe de sandália não funciona como explicação conceitual, claro. Funciona como meio hábil, como gesto final que interrompe a mente discursiva de Naropa no instante em que sua devoção, sua entrega e suas obscurações já tinham sido trabalhadas durante anos. E há, sim, algo profundamente humilhante nessa imagem. Não é uma flor tocando a testa. Não é um Vajra dourado descendo em câmera lenta. É uma sandália suja, enlameada. O objeto mais baixo, sujo de chão, toca o rosto do maior erudito. Aquilo que caminhou pela terra atinge justamente a cabeça, o lugar da inteligência, do orgulho, da identidade acadêmica, do eu entendo. A cena parece dizer: até a lama do caminho pode transmitir o Dharma quando o discípulo está maduro. Quando desperta, a realidade se abriu. A transmissão de Mahamudra aconteceu não como explicação, mas como reconhecimento direto. A mente de Naropa e a mente de Tilopa se encontraram além das palavras. E esse é um dos momentos mais famosos da linhagem. E é também uma resposta perfeita à pergunta da Dakini no começo da história. Lá atrás, ela perguntou se ele entendia as palavras ou o sentido. Agora, depois de perder cargo, orgulho, segurança, reputação, corpo simbólico e todas as defesas, Naropa finalmente atravessa o sentido. A sandália de Tilopa faz o que anos de leitura não conseguiram fazer sozinhos. Não porque a leitura fosse inútil, mas porque faltava o choque que faz a mente parar de se agarrar à própria intelectualidade. Depois da realização, Naropa não se torna apenas um personagem de histórias extraordinárias. Ele se torna um transmissor. A tradição o associa às chamadas 6 Yogas de Naropa, também conhecida como 6 Dharmas de Naropa. Um conjunto de práticas avançadas do estágio de completude do Tantra. E elas são especialmente importantes na linhagem Kagyu. Essas práticas não são exercícios genéricos de bem-estar. Elas pertencem a um contexto vajrayana rigoroso, tradicionalmente praticado com iniciação, orientação qualificada, compromisso ético e preparação. Ainda assim, o seu legado pode ser apresentado de maneira respeitosa e acessível. A primeira dessas práticas é a prática de tumo, de calor interior. Não se trata de esquentar o corpo como uma curiosidade exótica,
mas de uma prática profunda sobre energia sutil, canais e ventos internos, na qual o fogo se torna imagem e experiência de transformação. É como se aquilo que antes queimava na roupa de fora, a provação, a dor, a humilhação, agora fosse reconhecido como um fogo interno capaz de amadurecer o caminho. Depois vem a prática de corpo ilusório, que ensina a contemplar a experiência como algo semelhante a uma ilusão. Ela aparece, funciona, toca, dói, encanta, assusta, mas não possui a solidez independente que a mente comum imagina. Para Naropa, que precisou ver o seu próprio corpo quebrado, queimado, humilhado e curado tantas vezes, essa prática não soa como teoria distante, né? Ela parece quase uma continuação natural de sua vida. A terceira prática é a prática de yoga do sonho, que transforma o próprio sono em campo de prática. Ao invés de tratar o sonho como simples confusão noturna, o praticante aprende a reconhecer o sonho como sonho, treinando lucidez em uma realidade que parece convincente enquanto estamos dentro dela. E aqui o símbolo é lindo. Se a vida comum também é atravessada por projeções, medos e ilusões, aprender a despertar dentro do sonho é uma forma de ensaiar o despertar dentro da própria vida. A quarta prática é a prática da clara-luz, que aponta para o reconhecimento da luminosidade fundamental da mente, especialmente em estados sutis como o sono profundo, meditação e morte. É como se depois de todas as tempestades, todas as quedas e todos os ruídos, a tradição dissesse: há uma claridade que não depende das circunstâncias. E Naropa não a encontrou acumulando frases bonitas. Ele a reconheceu quando as defesas caíram por terra. A quinta prática é a prática do bardo, que é uma prática para os estados intermediários, especialmente o intervalo entre a morte e o renascimento. É um ensinamento que muda a relação com a finitude. A morte deixa de ser apenas um fim aterrorizante e passa a ser também um momento de reconhecimento, uma passagem na qual aquilo que foi treinado em vida pode se tornar decisivo. Por fim, há a prática de Poa, que é a transferência de consciência. Essa prática está ligada ao momento da morte e ao direcionamento da mente para um renascimento favorável ou uma terra pura. Se a vida inteira é treino de direção interior, o Poa é a arte de não se perder justamente quando o mapa comum desaparece. A lista das 6 práticas variou em algumas transmissões. Estudos sobre a linhagem observam que Marpa preservava uma enumeração na qual certas práticas apareciam de modo diferente, e que Gampopa teve papel importante na forma posterior da tradição Kagyu. O ponto central é que Naropa pega a força selvagem da transmissão de Tilopa e a organiza em um caminho transmissível. Tilopa é o raio, Naropa é o condutor, Marpa levará essa eletricidade para o Tibete. Milarepa a transformará em um canto nas montanhas nevadas.
Gampopa a integrará a uma tradição monástica e contemplativa que moldará profundamente o budismo tibetano. O legado de Naropa se torna decisivo por conta de Marpa, o tradutor, o seu discípulo tibetano. Marpa viajou da região tibetana para a Índia em busca de ensinamentos. Ele encontrou Naropa e recebeu dele transmissões profundas. Depois, levou essas instruções para o Tibete, onde ensinaria a Milarepa, que por sua vez ensinaria Gampopa. E essa sequência, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa e Gampopa, é uma das colunas da linhagem Kagyu. Em Pulahari, que é lembrado nas fontes como o mosteiro ou local de residência perto de Nalanda, na região de Bihar, Naropa teria declarado Marpa como o seu herdeiro do Dharma no Tibete. O próprio mosteiro Pulahari, no Nepal, ligado ao Jamgon Kongtrul Labrang, recebeu esse nome em referência ao mosteiro de Naropa em Bihar, onde essa transmissão a Marpa é lembrada. Essa é uma das grandes belezas da história de hoje. Naropa, que começou como o guardião de um portão em Nalanda, torna-se ele mesmo um portão para o Tibete. Ele é a ponte entre mundos, Índia e Tibete, universidade e caverna, texto e experiência, Tilopa e Marpa, louca sabedoria e método sistematizado. Se Tilopa mostrava que a iluminação podia surgir fora das convenções, Naropa mostrava que essa realização podia ser transmitida sem perder sua potência. No fim da vida, as fontes situam Naropa em Pulahari, provavelmente na região de Bihar, e a tradição registra que ele morreu aos 85 anos. Há uma memória interessante preservada sobre um outro tradutor tibetano chamado Nigatsu, que teria ido ver Naropa em Pulahari. Ele descreve o mestre já idoso, corpulento, de cabelos brancos tingidos de vermelho por rena, usando o turbante vermelho, carregado em um palanquim e mastigando betel. Nigatsu consegue ver o rosto de Naropa, mas a multidão o empurra e ele não consegue ouvir suas palavras. Essa imagem final tem muita força porque devolve Naropa ao plano humano. Porque depois de tantos episódios quase impossíveis, saltos, fogo, sanguessugas, sandalhada na cara, darkines, a tradição nos entrega uma cena muito humana. Um mestre idoso, cercado por devotos, carregado em meio a uma multidão, enquanto alguém tenta se aproximar para ouvir uma última palavra e não consegue. Há algo bonito nisso. Às vezes, a transmissão de uma vida não está apenas na frase final que conseguimos ouvir. Está no rastro que aquela vida deixou. E o rastro de Naropa foi imenso. Ele não fundou apenas uma reputação. Ele ajudou a moldar uma corrente viva de prática. Seus ensinamentos passaram a Marpa, atravessaram os Himalaias, chegaram a Milarepa, Gampopa e as linhagens Kagyu que continuam praticando o Mahamudra e os 6 Dharmas até hoje. A tradição também afirma, em versões devocionais, que após a morte, Naropa alcançou realização plena no estado intermediário, o bardo. Assim, a vida do homem que estudou palavras
termina como vida transmitida. Não apenas texto, não apenas memória, mas caminho. No começo da história, Naropa era o homem que sabia responder. No fim, ele se torna o homem que aprendeu a não se esconder atrás das respostas. Ele nos ensina que a inteligência é preciosa, sim, mas pode ser perigosa quando vira identidade. Ele nos ensina que estudar o Dharma é nobre, mas que usar o Dharma para enfeitar o ego é uma prisão sofisticada. Ele também ensina que a vida espiritual não é apenas acumular conceitos elevados, mas permitir que esses conceitos atravessem o corpo, o medo, a vergonha, a dor, a compaixão e a maneira como encontramos os outros. A grande pergunta da velha Dakini continua viva. Você entende as palavras ou entende o sentido? Talvez todos nós, em algum momento, sejamos Naropa diante dessa pergunta. A gente lê, ouve, anota, cita, posta, comenta, explica, mas a vida, com sua pedagogia nada delicada, pergunta: tudo bem, e agora? Você consegue viver isso tudo quando alguém bloqueia seu caminho? Quando seu orgulho é ferido? Quando ninguém reconhece sua virtude? Quando a teoria não consola? Naropa não nos convida a imitar suas provações literalmente. Ninguém deve sair por aí procurando telhados, fogueiras ou sanguessugas para provar devoção. O convite é mais profundo e mais difícil. Perceber onde ainda estamos agarrados. Perceber onde a espiritualidade virou personagem. Perceber onde o conhecimento virou decoração. E quando a vida pedir a travessia, talvez lembrar do erudito que virou ponte. Porque o conhecimento mede a distância, mas a realização atravessa. Gange cha yamune chaiva. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres